Olá, 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 cherries! Tudo bem com vocês? Meninas, como que vocês estão? Tudo bem? Espero que todas ótimas, maravilhosas, incríveis. E hoje, o que eu vou falar pra vocês vocês são felizes na vida de vocês? Vocês têm felicidade na vida de vocês? Sabe por que eu pergunto isso? Porque às vezes acontecem algumas coisas nas nossas vidas, né? Que nos levam para estados emocionais, né, estados sentimentais de depressão. Quando a gente pensa em depressão, a gente já pensa numa coisa extrema, né? Pessoas que realmente estão com um quadro depressivo, que precisam tomar remédio, enfim, estão de fato diagnosticadas com essa doença, mas a gente se esquece do fato de que todos nós, né, todos nós seres humanos, passamos por estados de depressão, né, estados depressivos, que são estados em que as nossas emoções, nossos sentimentos estão em momentos mais fragilizados, né? A gente se sente mais fragilizada, a gente se sente solitária, a gente começa a se sentir engolido por nossos problemas, e, enfim, são estados depressivos, né? Que a gente acaba se encontrando. O que é natural, é completamente normal, todo mundo passa por esses estados depressivos. O problema é quando a gente sai desse controle, né? O problema é quando a gente perde o controle dessas emoções, né? E acaba descarrilhando aí uma avalanche de sufocamento, né? De que a gente começa a se sentir realmente inútil, a gente começa a realmente se sentir perdido, confuso, e aí a gente não vê uma saída, não vê alternativas, a gente só vê realmente o fundo ali do poço. E aí a gente entra no estado realmente de depressão, onde existe de fato um diagnóstico dessa doença. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu tava pensando, né, refletindo, e eu já estudei em muitos lugares, já tive muitas experiências, já vivi muito isso. E às vezes acontece algumas coisas assim na nossa vida que faz a gente pensar, né? E tem dia que a gente acorda que nosso pico de emoção tá lá em cima, né? Que a gente tá tipo, nossa, hoje o dia tá incrível, maravilhoso, vou gritar. Mas tem dias que a gente acorda e a gente se sente mais aéreo, né? E aí, normalmente, esses dias acontece quando vem ali um acúmulo de coisas que vem acontecendo há alguns dias, né? Alguns meses, às vezes. E aí, um dia, a gente é pego desprevenido e acaba se colocando nessa situação, né? O que eu acho que é muito importante e é muito relevante. Porque se não fosse por esses momentos, né? Se a gente não tivesse essas experiências, né? Essas experiências de dor, de sofrimento, de reflexão, sabe, quando a gente está deslocado, se sente deslocado, tipo, poxa, eu não sei qual que é a minha posição aqui, o que, que eu tô fazendo, eu me sinto perdido, será que isso que eu quero é isso mesmo? Será que as coisas não vão melhorar? Será que as coisas vão ficar dessa forma? É extremamente importante a gente se encontrar nesses estados, porque são eles que nos fazem refletir e sair do padrão, né? O problema é que a gente começa a viver dentro de um padrão, então todos os dias a rotina é o mesmo, e aí quando a gente se vê nessas frequências mais inferiores, né? Essas frequências mais baixas, a gente começa a sair do padrão, e quando a gente sai do padrão, então a gente tem a oportunidade de acessar de fato quais são as raízes, né? Quais são as fontes dessas dores, né? Dos nossos problemas, das nossas depressões, enfim. Mas no caso aqui, vamos citar exemplos, né? Vamos falar vamos supor, a gente está sofrendo aí de uma dor emocional, né? Então, às vezes a gente está dentro de alguma relação ou dentro de algum momento ali, e relação, quando eu lembro que toda vez que eu falo relação, não tô falando só de relação amorosa, tô falando de relação, né, de forma ampla. Então, todos os tipos de relação, seja com família, seja com colegas de trabalho, enfim, com qualquer pessoa, né? Então, você tá com algum problema em algum tipo de relação e às vezes você não consegue encontrar a fonte ali daquele problema, você se apega num problema superficial, né? Então, eu estou com raiva de alguém porque alguém falou tal coisa e aquela tal coisa que aquela pessoa falou me afetou e me fez mal. Mas se a gente sempre procurar analisar o que tá antes disso, então, né, será que realmente você tá brava porque você tá chateada? Porque essa pessoa falou essa coisa, né? Citou algo sobre você,
ou existe algo que está antes disso, né? Algo anterior a isso, né? Então, será que não é uma dor, alguma coisa que você já vem carregando em algum outro tempo, em algum outro momento, e que, na verdade, o fato dessa pessoa ter comentado sobre isso, ter exposto isso, mexeu ali com o seu ego, o que fez com que você se sentisse ofendida, né? Fez com que você se sentisse magoada. E será que talvez esse fato dessa outra pessoa ter dito algo sobre você não é, na verdade, um fato, né? Não é uma verdade, algo que realmente você sabe que dentro de você ela tá certa no que ela tá falando, e isso te incomoda tanto porque é tão difícil pra gente falar a verdade, né? É tão difícil pra gente expor uma coisa que é real, expor uma coisa que é um fato, é mais fácil a gente esconder, colocar alguma máscara. Então, talvez será que isso que as pessoas falaram sobre você, ou esse comentário que fizeram sobre você, não é o fato do comentário ter existido, mas é o fato do comentário ser real para você, que fez com que você se sentisse dessa forma, né? E é inevitável, gente, é inevitável que a gente se sinta, que a gente tem esses momentos de sofrimento na nossa vida. Eu acho que nós, como espécie, todos nós, né, estamos sempre buscando os extremos, né? Então, toda vez que a gente cita qualquer coisa, sempre o que vem na nossa cabeça é o extremo, né? Então, se a gente fala de machismo, a gente já pensa no extremo do machismo. Quando a gente fala de abuso, a gente pensa no extremo do abuso. Quando a gente fala de depressão, a gente pensa no extremo da depressão. Quando a gente pensa em suicidas, a gente pensa no extremo do suicida, né? Sendo que, na verdade, todos nós somos suicidas de certa forma. Porque ser suicida, na verdade, é você negar a vida, né? Você partir do princípio de negar a vida ou de acabar com a vida. E todos nós, em algum momento da vida, você estava tão exausta, você se sentiu tão exausta, você estava tão mal, você estava numa situação assim tão, sabe, conturbada, em que você usou as palavras falando, ai, olha, eu queria dormir e não acordar nunca mais, eu queria que isso tudo acabasse, ai, que vontade de morrer, ai, que não sei o quê. Isso são comentários e são pensamentos suicidas, mas quando a gente pensa em suicídio, a gente pensa nos casos extremos, né? No que tá lá na ponta, no extremo, né? Então, é natural da nossa espécie, a gente sempre tá usando adjetivos nas situações, nos acontecimentos, que faz com que a gente pense na palavra e remeta já ao extremo daquela palavra, né? Mas a gente esquece que, na verdade, existem gradientes dentro de tudo que a gente faz, dentro de todos os sentimentos, dentro de todas as ações, existem sempre os gradientes, né? E esse gradiente, ele vai variar. Então, às vezes, a gente fala que a pessoa é ciumenta, e a gente já pensa, nossa, o extremo dos ciúmes, a pessoa é louca, descontrolada. Mas não necessariamente, todos nós temos dentro desse gradiente um grau de ciúmes, né? Um grau de possessividade, porque é comum, todos nós compartilhamos isso. E quando a gente pensa em felicidade, quando a gente fala, a pessoa quer, eu acho que o objetivo da vida é atingir, é ser feliz, a gente pensa no extremo do feliz, né? Então a gente pensa numa pessoa que tá radiando, uma pessoa incrível, uma pessoa que não tem problema nenhum, uma pessoa que não tem uma vírgulazinha de problema na vida. E isso é uma mentira. Isso, quando a gente pensa dessa forma, na verdade, a gente está sendo, né, a gente está se iludindo muito pensando nessa forma, porque a vida, ela é baseada em momentos. Então, existem momentos, pode ser que exista um momento em que você está assistindo esse vídeo e você está concordando com as minhas palavras, mas pode ser que em um outro momento da sua vida você assista o mesmo vídeo e você não concorde mais com o que eu tenho para te dizer. Então, ou se não, já aconteceu provavelmente de você, né, se pegar em alguma situação e agir de determinada forma, mas a sua ação foi a partir daquele momento. E aí depois, num outro momento, quando aconteceu algo semelhante, você agiu de forma diferente, né? Porque o nosso pensamento, ele se modifica, a gente se modifica. Então, o que eu penso hoje pode ser que não seja a mesma coisa que eu penso amanhã. E tá tudo bem.
Não tem problema nenhum nisso. O problema é a gente se apegar numa ideia, é a gente se apegar em algo, sabe? E esquecer que a vida parte de muitos momentos. E cada momento tem o seu lugar, cada momento tem o seu horário, cada momento tem o seu clima, tem as pessoas certas, tem, enfim, tem um conjunto de fatores que criam ali um ambiente para se acontecer um momento, né? Então, às vezes a gente esquece disso, né? E aí fica sempre almejando ali, eu almejo o amor verdadeiro, eu almejo a felicidade, eu almejo a alegria, eu almejo só as coisas boas, só as virtudes. Mas a gente esquece que cada momento é um momento. E cada momento alguma coisa acontece, né? E dentro de cada um desses momentos, dentro de cada um desses acontecimentos, a gente vai agir, a gente vai responder de formas diferentes. Então, a grande questão é: você é flexível com você? Você é flexível com as suas ações, com as suas emoções? Você é flexível com aquilo que você faz, com aquilo que você pensa? Você se respeita a ponto de entender que talvez agora você acha que alguma coisa aconteceu e deveria acontecer por tais razões, ou que você agiu por tais razões, e aí depois, né, num próximo momento, quando você para refletir sobre isso, a gente se desrespeita, né? E a gente se xinga e fala: ah, você é uma burra, ai, como eu sou idiota, ai, como eu sou estúpida, ai, porque eu fiz isso, ai, porque eu fiz aquilo. Mas naquele momento em que você agiu daquela forma, existiu uma razão, existiu um porquê. E não subestime as suas capacidades, né? Às vezes você pode sim, né, se julgar e falar: nossa, por que eu fiz aquilo, por que eu fiz assado? Mas não de uma forma grosseira. Eu acho que quando a gente não tem respeito, não tem compaixão por nós mesmos, né, por quem você é em essência, quem dirá pelos outros, né? Se você não consegue assumir as suas responsabilidades, assumir os seus atos, mas assumir com compaixão e não, sabe, com rancor, com raiva de você mesmo, com ódio, tipo, nossa, por que eu sou desse jeito? Ah, não queria ser assim, queria ser diferente, enfim. Quando a gente tem essa capacidade de olhar para nós mesmos com mais respeito, com mais compaixão, então o mundo lá fora, né, aquilo que a gente vê fora nós, se torna mais flexível, se torna mais tranquilo, e aí a gente consegue de fato analisar as situações e analisar os acontecimentos, analisar o que está acontecendo fora a gente, fora nós, né? E o porquê que essas coisas aconteceram, o porquê que aquilo te afetou, e enfim, fazer de fato uma análise do porquê que a nossa vida age da forma que age, e que acontece da forma que acontece, né? A gente tem uma mania, né? Todos nós, seres humanos, nós temos uma mania muito feia de achar que nós estamos quebradas e que nós somos imperfeitos e que nós temos problemas porque nós temos erros. Mas o erro é o que compõe a nossa espécie, o erro é o que compõe a todos nós. E eu digo mais, é a partir dos erros e dos problemas que nós temos que de fato nós conseguimos nos mudar, nos transformar, né? Atingir potenciais, né? Potenciais incríveis, às vezes atingir forças e dons que nós temos, todo mundo tem, todo mundo tem. Eu tenho os meus dons, você tem os seus dons, todo mundo tem. São diferentes, não são iguais, mas se complementam. E é isso que é bonito, isso que é legal, isso que é interessante. Então, às vezes a gente acha que a gente se desvaloriza, né? Achando que não tem nada para agregar e que a gente é inútil, enfim, mas porque não tem essa flexibilidade de olhar todo um contexto, né? De achar que, olha, a vida do meu vizinho é perfeita, a vida do meu vizinho é incrível, e por que a minha vida não é igual à vida dele? Então eu sou um bosta, porque a minha vida não é igual a dele. Eu sou um bosta porque eu não consegui conquistar metade das coisas que ele conquistou. Só que a gente esquece de parar para analisar que o seu vizinho, assim como você, ele tem os problemas dele. Ele tem os medos dele, ele tem as frustrações, os ganhos e as perdas dele, né? E isso está em todos nós, está em cada um de nós. Ganhos e perdas.
Mas a gente sempre tem essa fascinação, assim, essa obsessão de ficar olhando para o outro e comparando o outro com nós, entendeu? Vou me comparar com as outras pessoas, mas não existe parâmetro dentro dessas comparações, né? Não dá para ter parâmetro, porque cada indivíduo é um indivíduo. É por isso que a gente fala que é indivíduo, porque é um. Se é um, é único. E cada um de nós é único, cada um de nós tem a sua história, tem os seus sentimentos, e não importa, mas nós somos filhos dos mesmos pais. Mas não importa, você e seu irmão são pessoas diferentes. Não importa se a criação foi o mesmo, não importa o que foi que aconteceu, não importa se vocês viveram as mesmas experiências, mas a forma que cada um sentiu essas experiências é diferente. A forma como cada um de nós sentimos as nossas experiências, né? Sentimos os nossos sentimentos, embora todos nós saibamos como que é o sentimento de perda, o sentimento de dor, o sentimento de amor, o sentimento de paixão, o sentimento de alegria, de felicidade, não importa, mas cada um de nós sabe exatamente como que a gente sente, como que nós sentimos, e isso é individual, isso é cada um, é você consigo mesmo, é individual. Então, é muito importante essa questão, sabe? Esse desenvolvimento do respeito real que você tem com você mesmo. Porque se você não tem esse respeito com você mesmo, você não vai ter esse respeito com as outras pessoas. Se você não se respeita, você não vai ser capaz de respeitar o outro. Porque você não vai saber o que é isso. Porque pra gente fazer alguma coisa, a gente tem que sentir esse algo. A gente tem que sentir o que é isso, né? Comentando só um fato que aconteceu comigo. Beber um golinho de café. Adoro tomar café, gente. Adoro. Mas enfim, comentando um fato que aconteceu comigo. Eu tava saindo com uma pessoa e eu fiquei extremamente chateada com ela. Nossa, passou um mosquitinho aqui. Eu fiquei extremamente chateada com essa pessoa porque já fazia um tempo que a gente tava se conversando, que a gente tava se falando, se conhecendo. E aí é aquele lance da paixão, né? Vai despertando, a gente vai despertando aquele olhar, né? No meu caso, foi despertando um olhar de carinho, sabe, de carinho pela aquela pessoa. E a gente tava, sabe, sendo bem compatível um com o outro, enfim. E a gente tava super amorzinho, eu já tava super empolgada, nossa, não sei o que, vai acontecer coisas, enfim. E aí eu levei um bolo dela num final de semana, era pra gente ir numa festa, e essa pessoa falou que ia, depois chegou no dia, ela sumiu, e aí depois, aí quando foi de noite ela apareceu, e aí falou que tava, enfim, que tava enrolado, e aí falou que não ia dar, e contou uma história, e depois quando eu fui olhar, tava postando stories, tava postando status que tava em outra festa, e aí eu fiquei extremamente chateada, eu fiquei muito brava, eu fiquei puta. Falei, meu, tá me tirando, né? Eu sou muito idiota, não é possível, deve ser muito trouxa, né? Pra poder cair nos papinhos desse. E aí eu fiquei extremamente brava, enfim. E isso foi num sábado à noite. Aí quando foi num domingo, eu passei o dia inteiro pensando sobre isso, eu passei o dia inteiro refletindo, né? E aí eu já tava aqui na minha cabeça, meu, eu não quero saber, eu vou bloquear, eu não quero papo, e poucas ideias, e blá blá blá. E aí, só que nisso, eu pensei em tudo isso quando eu tava num momento vulnerável, né? Tava um momento onde eu estava me sentindo ofendida. Eu me senti ofendida. Eu me senti chateada, né? Eu falei, poxa, me magoaram, né? E a gente não gosta de ser magoada. Normalmente, quando a gente é magoado, a gente se defende. E a gente se defende contra-atacando, né? E aí, depois de eu parando pra pensar, quando eu já tava com a cabeça um pouco mais fria, né? Eu parei pra pensar e aí eu levei em consideração coisas que eu não tinha levado em consideração quando eu tava nervosa, né? E eu decidi que não cabia a mim julgar aquela pessoa, ou não cabia a mim cobrá-la, falar, e aí, qual é a sua? Você falou isso pra mim, depois fez aquilo, e não sei o que, e não sei o que. Não cabia a mim essa decisão, né? E que se de fato fosse caber a mim fazer alguma coisa, seria eu pedir desculpa para essa pessoa. Porque eu criei uma expectativa. Eu criei algo dentro da minha cabeça, né?
levando em consideração todos os nossos históricos de conversa, levando em consideração tudo que a gente tinha conversado, já estava claro já entre nós dois que não haveria um relacionamento, um comprometimento de ambas as partes, que a gente só estava, sabe, só conversando, só se conhecendo. E que embora eu tenha ali criado várias desculpas para poder falar que não, essa pessoa é a culpada, ela é a culpada por eu estar me sentindo dessa forma, ela é a culpada por eu estar triste agora nesse momento, eu não conseguia achar uma desculpa, uma razão plausível para dizer que de fato ela era a culpada e eu era a vítima. Porque eu estava esperando algo dessa pessoa, né? Eu criei uma expectativa mediante essa pessoa. E eu me permiti me frustrar por conta das decisões dessa outra pessoa, né? Então, se eu tivesse mantido um equilíbrio, né? Se eu não tivesse colocado os pés trocado os pés pelas mãos, né? Se eu não tivesse criado todo um romance dentro da minha cabeça, se eu tivesse sido mais firme, né? Ter colocado mais o meu pé no chão, ter sido mais realista para todas as situações, eu não teria me ofendido tanto, eu não teria me magoado tanto, porque eu não estaria esperando tanto de outra pessoa. E o problema das nossas relações é essa, é que a gente espera das outras pessoas. A gente espera que elas atinjam as nossas expectativas da forma que a gente quer que elas atinjam, né? E não da forma que elas podem, porque cada pessoa tem a sua limitação. Cada pessoa tem as suas razões, tem os seus porquês, e cada pessoa tem os seus estímulos, né? Aquilo que estimula ela a tomar as ações dela. Então, não caberia a mim dizer o que a outra pessoa deveria ou não fazer para satisfazer os meus desejos. Então, eu fui muito fria, assim, depois, né? Porque na hora eu realmente acabei sendo tomada pelas minhas emoções e fiquei brava. Mas depois, né, parando para pensar sobre muitas coisas, eu cheguei a essas conclusões de que eu... Meu Deus, tem um pernilongo aqui que ele já me picou acho que 2 vezes, porque eu já tô me coçando toda e eu tô falando aqui e tô vendo só ele voando por aí. Ai, ai, viu? Ai, ai. Mas enfim, desculpa, Charles. Mas enfim... Então, o que acontece é que eu fiquei naquela expectativa toda, e aí depois eu acabei entrando realmente numa questão, né, muito filosófica, muito reflexiva de que quem estava buscando por alguma coisa, quem estava carente mediante a situação era eu. Quem estava querendo que essa outra pessoa fizesse algo por mim era eu mesma, né? E aí eu falo para vocês, né, sobre a questão de desenvolver o olhar da compaixão, né, de desenvolver o olhar de ter compaixão pelo outro. E aí aqui, lá estou eu, vivendo uma situação onde eu não ponho em prática os meus próprios ensinamentos, onde eu não ponho em prática aquilo mesmo que eu acredito, né? E aí eu coloquei em prática tudo que eu acredito, tudo que eu ensino e fiz uma reflexão, né? Para entender qual que era a origem dessa dor, né? Qual que era a fonte dessa dor. De fato, a fonte da dor era porque a pessoa não apareceu na festa? Ou a fonte da dor era porque a pessoa não foi na festa em que eu queria que ela estivesse e foi em outra festa? Ou a fonte da dor era porque eu tava faltando alguma coisa a mais em mim, né? E aí eu vasculhando ali dentro de mim, né? Porque não existe resposta fora. Não adianta eu chegar em alguém ou chegar nessa própria pessoa e falar, olha, por que eu estou me sentindo dessa forma? A pessoa vai falar, não sei, querida, você que tem que saber. E é isso, eu que tenho que saber qual é o problema, né? Por que eu me senti daquela forma? Por que aquilo me afetou tanto? E aí eu fazendo várias reflexões, eu parei para analisar o meu relacionamento com a minha família. E aí eu percebi que dentro do meu relacionamento com a minha família, né, no caso com as minhas 2 bases, que é a minha mãe e meu pai, eu percebi que a fonte de vários problemas que eu tenho dentro de relacionamentos amorosos vem da falta de amor do meu pai. Porque eu não tive um amor do meu pai. Na verdade, eu tinha muito amor pelo meu pai. Eu era extremamente apegado ao meu pai. E quando ele se separou da minha mãe, meu pai simplesmente sumiu. E ele levou embora. Tudo aquilo que eu sentia com ele, ele levou embora.
E aí eu fiquei por muitos anos sentindo um vazio dentro de mim, sabe? Porque o meu pai era a minha fonte de segurança, era uma fonte de proteção para mim, sabe? Eu sempre enxerguei ele como um protetor. E quando ele foi embora e ele se ausentou da minha vida e da vida dos meus irmãos, aquilo me afetou de tal forma que até hoje isso me afeta dentro dos meus relacionamentos. Então eu não consigo suportar o fato de que a pessoa com quem eu estou me relacionando me rejeita. A pessoa com quem eu estou me relacionando não está 100% presente na minha vida. A pessoa com quem eu estou me relacionando, ela não está 100% disposta a me entregar toda a proteção, né, toda a segurança que eu busco. E eu busco muito isso nas pessoas com quem eu me relaciono. Eu sempre busco por segurança. Eu sempre busco por conforto, sabe? Por um amor na forma de conforto, porque era o amor que eu tinha em relação ao meu pai. E aí eu comecei eu refletindo muito sobre isso, eu comecei a, de fato, entender que a fonte a minha falta, desse meu vazio, tá lá atrás, há muito tempo, e tá com meu pai. Então cabe a mim resolver isso com o meu pai. Porque se eu não resolver isso com o meu pai, eu não vou conseguir ter isso com ninguém, né? Porque o meu pai não me entregou o amor que eu gostaria que ele tivesse me entregue, e aí, como consequência, eu continuo cobrando isso de todos os homens que entram na minha vida, de que eles me devem um amor que na verdade é o amor do meu pai, é um amor que não é eles que me devem, é o meu pai que me deve. Mas para eu desenvolver isso, para eu chegar nessa conclusão, eu primeiro tive que partir do princípio de que a pessoa que me ofendeu não era a fonte do meu problema. E para eu olhar isso, para eu ter esse olhar de que essa pessoa não era a fonte do meu problema, eu precisava primeiro desenvolver a compaixão em relação a essa pessoa e entender e compreender a vida dela, sabe? Compreender que ela tem os motivos dela, assim como eu tenho os meus, que ela tem as prioridades delas, assim como eu tenho as minhas. E que não é porque eu coloquei como prioridade ela que ela tem a obrigação de me colocar como prioridade também, porque ela não tem. Ninguém me deve nada, né? E é isso, meninas, que eu espero de verdade que vocês entendam, de que as pessoas, o mundo, nada além de você mesma deve algo para você. Às vezes a gente quer buscar isso nos outros, né? Ah, você me deve isso, ah, você me deve aquilo, ah, porque eu fiz um monte de coisa pra você, que nem no meu caso. Poxa, eu passei o dia inteiro me arrumando, eu fiz hidratação no meu cabelo, depois eu fiz a unha da mão, fiz a unha do pé, ah, eu fiz um monte de coisa, eu esfoliei o meu corpo inteiro, eu passei um creme lá esfoliante pra ficar com a pele macia, enfim. Fiz uma puta de uma maquiagem, uma puta de uma produção. Fiquei super linda, né? Eu tava me sentindo assim, maravilhosa, incrível. Levei uma bolsa e na bolsa eu levei já algumas coisinhas, né? Já me preparando pra dormir fora de casa. Eu fiz todo um processo ali. E aí chegou na hora, as coisas não aconteceram da forma que eu gostaria que tivesse acontecido. E isso me deixou mal, né? Mas, e às vezes a gente faz isso, a gente faz todo um porquê, e aí quando as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria que acontecesse, a gente vai lá e cobra as outras pessoas, fala, ah, é porque eu fiz isso, poderia muito bem ter ficado muito brava e ter xingado o menino e falado assim, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me arrumei toda, eu passei maquiagem, eu, né, não sei, fiz qualquer coisa aí, porque eu tava esperando por você, porque eu queria você e você não apareceu, e aí, qual é a sua? Vai, você me deve desculpas agora. A desculpa ela tem que ser sincera. Se ele achar que ele me deve desculpa, ele vem e me pede desculpa. Mas não cabe a mim ir lá atrás dele e ficar falando, ó, você me deve isso, você tem que fazer isso por mim, porque eu fiz coisas por você e por eu ter feito coisas com você, então você tem que me dar. Tá errado isso, né? Porque se a questão do amor tem a ver com entregar, né? Tem a ver com entrega, e é uma entrega sem esperar nada em troca. Então, se você faz algo, se você entrega algo seu esperando algo em troca, e se essa pessoa não te dá esse algo em troca que você espera, você cobrar isso dela, então, na verdade, você não entregou de coração, né? Você entregou como forma de manipulação. Você entregou porque você queria alguma coisa em troca, e como você não teve, você cobra, agora você briga e você não se importa com isso, né? Então, não tá sendo sincero da sua parte. Então, eu fui lá, fiz toda essa reflexão
tirei a culpa do menino. As pessoas que estavam próximas, né, minhas amigas que eu tinha comentado na hora, também haviam ficado chateadas, e eu fui e conversei com elas, falei, gente, não quero que vocês fiquem chateadas com ele, porque isso não tem a ver, primeiro que eu não quero que vocês guardem rancor de uma pessoa por conta de mim, isso não tem nada a ver, foi um fato que aconteceu entre nós dois, e também porque eu quero que vocês, assim como eu, compreendam que existem coisas a mais do que apenas a minha vida e as minhas necessidades. Existem muitas coisas acontecendo e a gente tem que ter um olhar mais compreensivo, porque senão a vida é muito dura, né? Se a gente parte por esses princípios, a vida é muito dura. Se fosse alguns anos atrás, quando eu não tinha essa consciência, eu tava lascada, eu ia ficar pelo menos aí uma semana brava, chateada, triste, iria chorar, iria achar que o problema era eu, iria começar a pensar em um monte de besteira e, sabe, ficar toda, nossa, eu tenho dedo podre para homem, né? Ficar com essa crença. Tem muitas mulheres que têm essas crenças. Olha, não tem essa crença, viu? Essa crença do dedo podre. Ah, eu arranjo cara que não presta. Eu tenho dedo podre. Não cai nessa, pelo amor de Deus. Não existe essa de dedo podre. Existe a questão da compreensão da situação no todo, né? Às vezes a gente tá vendo que a coisa não vai andar, mas a gente fica lá em cima insistindo, porque dentro da nossa cabecinha a gente acha que tem o poder de mudar o mundo, né? Ah, não, mas isso vai mudar. Ah, não, é que ele me trata assim hoje porque a gente não tá namorando, mas o dia que a gente começar a namorar, as coisas vão mudar. Não muda. Se você tá percebendo ali que existe um padrão de comportamento que não tá te agradando, já cai fora, porque senão é só ladeira abaixo. Mas enfim, então a gente fica nessa, né? Ah, eu tenho a síndrome do dedo podre, ah, eu não presto, ai, porque eu não devo ser bonito o suficiente, ah, porque ele deve estar com outra, ah, porque não sei o que, não sei o que, ah, porque o cara que não presta, ah, porque o cara que é isso, o cara que é aquilo, e a gente é santa, ah, homem nenhum presta, ah, blá, 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 blá. A gente começa a entrar num looping ali de pensamento que, sabe, não vale a pena, cara, não vale a pena. Porque só vai ficar ali corroendo, sabe? Minando ali um sentimento ruim, um sentimento negativo. E tem uma coisa que eu aprendi, sabe, na marra. Eu aprendi com muito esforço, com muito sofrimento. Mas eu aprendi, ainda bem, eu aprendi. É que não vale a pena a gente se estressar pelas coisas que estão fora do nosso controle, né? Então eu acho que só vale a pena a gente de fato se estressar com aquilo que está sobre o nosso controle. Mas não se estressar no sentido de, eu só me estresso, só me estresso, só me estresso e não resolvo nada. Não, é se colocar numa situação estressante para, de fato, fazer, sabe, o pensamento acordar e falar, pô, peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar essa situação. Está dentro do meu controle, então eu mudo. Então eu tomo uma atitude e eu mudo essa situação. Tá fora do meu controle? Tá fora do meu controle. Não adianta eu me estressar, que é o caso do menino. O menino, ele está fora do meu controle, totalmente fora do meu controle. Então não vale a pena eu me estressar pelas atitudes dele, sabe? As atitudes são deles. Se ele quiser um dia conversar comigo em relação a isso, eu vou expor a minha opinião, mas de forma assim tranquila, sem querer ofender, sem querer apontar o dedo, porque eu não sou nada para poder apontar o dedo para ninguém, nem se eu fosse mulher dele. Eu tenho o direito de apontar o dedo na cara dele. Eu não tenho o direito de apontar o dedo na cara de ninguém. Porque antes de apontar o dedo na cara de alguém, eu tenho que apontar o dedo para minha cara primeiro. E aí, quando eu tiver 100% razão de tudo que eu faço, mesmo assim, eu não aponto o dedo para a cara de ninguém. Porque quem tem que ter esse olhar, essa percepção, são as próprias pessoas. O que eu posso fazer é aconselhar e fazer a pessoa enxergar a situação de uma outra perspectiva. No caso, a minha perspectiva. O que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito. Mas não no sentido de, olha, o que eu falo é fato, o que eu falo é real e tudo que eu falo tá certo e você obedece e pronto, acabou. Porque se eu me coloco nessa posição em relação ao outro, então eu tenho que estar 100% preparada para alguém fazer alguma coisa, fazer algo do tipo parecido com, fazer algo parecido com isso comigo e eu aceitar caladinha, eu aceitar de cabeça baixa, porque eu tenho que aceitar que se eu faço isso com alguém, eu também vou receber isso das outras pessoas. Isso é questão
de defesa, né? Questão de reação. Você age de uma forma, as pessoas reagem de outra forma. E nem sempre elas reagem da forma que a gente gostaria que elas reagissem. Mas, enfim, meninas, só para finalizar, então, esse vídeo da questão, então, da felicidade, né? A gente fica ali naquele momento, né? Sempre buscando estar feliz, sempre buscando estar plena. Às vezes a gente está em situações que não são situações fáceis, situações são difíceis, e a gente fica ali ruminando as coisas que estão ruins, que estão acontecendo, mas e as coisas boas, né? Lembrando que as coisas acontecem em momentos, né? Então, assim como a dor e o sofrimento acontecem num momento, a alegria e a felicidade acontecem em outro momento. E está acontecendo em vários momentos diferentes. Às vezes, eu tô num dia tão ruim, tão ruim, tão ruim, meu dia tá uma bosta hoje. E aí eu, sei lá, sem querer, vi um anúncio na internet e era uma pessoa engraçada e a pessoa falou um negócio lá muito engraçado e aquilo na hora me deixou alegre. E eu dei risada. E foi divertido. E aí eu esqueço desse momento. Por quê? Porque eu tô me apegando tanto àquela coisa ruim, tanto aquele sentimento negativo, sabe? De que, ai meu Deus, minha vida não anda nunca pra frente, mas eu esqueço de olhar pra frente, eu fico olhando só pro chão, eu esqueço de olhar pra frente, esqueço de olhar pro meu caminho, né? E a felicidade e a alegria, ela está em momentos, e está em vários momentos dentro do nosso dia. O momento não é o dia inteiro, o momento é o momento, pode ser agora, pode ser daqui 10 minutos, pode ser daqui meia hora, pode ser daqui 2 semanas, não importa, existem momentos, né? A questão é você agarrar a oportunidade, é agarrar o momento e ter um olhar presente para aquilo que está acontecendo na sua vida, né? Se você não está vivendo o presente, então você está vivendo ou o futuro ou o passado. E em qualquer um desses tempos que você estiver, seja o passado, seja o futuro, e não no presente, você está se contaminando, você está se envenenando sozinha. Você está trazendo problemas para dentro da sua vida, porque você não está vivendo o seu presente. E é o seu presente que está determinando toda a sua vida. É o presente que você está, é o presente que você vive. Não importa, sua cabeça está aqui, ó, divagando entre passado e futuro, passado e futuro, passado e futuro. Mas no presente, o seu corpo está se manifestando no presente. As pessoas que estão em volta a você estão se manifestando no presente. E você está se manifestando no presente. Independente da sua mente estar lá na frente ou estar lá atrás. Mas você está se manifestando no presente. E como que você se manifesta no presente? É aí que está a chave, entendeu? É aí que está o feeling da parada. De você entender como que você se manifesta agora no presente. E aí, às vezes, a gente reclama, porque eu não consigo me relacionar com as outras pessoas. Mas como é que você se relaciona com as pessoas? Como é que você se relaciona com você mesma, né? Eu não dou certo com ninguém porque eu tenho problemas nas minhas relações. Mas do que adianta você ficar ali choramingando, né? Eu tenho problemas nas minhas relações e você ir lá na padaria, na esquina, e tratar a pessoa da padaria, o padeiro, de forma indiferente, né? Eu vou lá na padaria e eu nem olho na cara do padeiro, não dou nem bom dia pro cara, não dou nem boa tarde pra ele. Simplesmente falo, quero 10 pães. Pega os pães e vai embora. Tipo assim, ele não fez mais sua obrigação dele. Meu, você não tem uma relação boa nem com o padeiro, quem dirá com o amor da sua vida? Não vai ter nunca, não vai ter. Porque se você não consegue ter empatia, se você não consegue ter um bom relacionamento com pessoas simples, sabe, relações simples que estão acontecendo no dia a dia, quem dirá com as relações complexas? Quem dirá com as relações que realmente precisam de todo o seu foco e toda a sua atenção? Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. É simples assim. Vai continuar sofrendo. Vai continuar aí achando que a vida não presta e que ninguém te ama e que você vai morrer triste e solteira pro resto da vida. Vai continuar assim. Por quê? Porque não tem relação com ninguém, não consegue manter relação boa com ninguém, então não vai ter com ninguém. É assim que as coisas se manifestam para nós, né? É assim que as coisas acontecem. Poderia muito bem hoje estar aqui chorando, triste, falando, o menino lá me deu o bolo, então o problema sou eu, porque eu devo ser uma pessoa horrível, então, para ele ter me dado o bolo para estar em outra festa, eu devo ser escrota pra caramba. Não tô assim. Por quê? Porque eu preciso entender por que isso aconteceu, por que ele agiu dessa forma. E para isso acontecer, eu preciso dialogar.
Então, sim, chamei a pessoa para conversar. E não para brigar, para cobrar, para falar, e aí, qual é a sua? Não sei o que, você tá me tirando, você tá achando que eu sou quem? Bababá, bibibi, não sei o que, eu mando em você e as coisas não é assim, não. Não, vamos dialogar, vamos conversar. Eu fiz alguma coisa? Foi alguma coisa que eu fiz? Tira a responsabilidade da sua vida de cima das costas dos outros e assume para você, sabe? Quando a gente continua colocando as nossas responsabilidades em cima dos outros, aí eu coloquei toda a minha felicidade nas costas daquela pessoa, então você vai morrer triste, amarga, sozinha, infeliz. Por quê? Porque ninguém é responsável por você. Aprenda isso. Ninguém é responsável pelas nossas ações. Ninguém tem obrigação de ser responsável pelas nossas ações. Todos nós somos adultas, todos nós somos mulheres. Chega de ser donzelinha, de ficar esperando alguém vir salvar a nossa vida e resolver os nossos problemas, e para de ser mimizenta, de ficar lá naquele mimi, sabe? De ai, não sei o que, ai, porque minha vida é isso, ai, porque as pessoas aquilo, ai, porque isso acontece, ai, porque não sei o que, ai, porque a culpa é de fulano, ai, bibibi, bababá, mimimi. Para de mimimi. E vira o quê? Vira mulherão da porra. O que a mulherão da porra faz? Se lamenta? Claro, todo mundo tem que se lamentar, mas é dentro da lamentação que a gente descobre a raiz dos problemas, a raiz do porquê as coisas aconteceram, e aí a gente faz o quê? Levanta a cabeça, se tiver que pedir desculpa, pede desculpa, se tiver que cobrar uma posição, uma posição nossa, não uma posição das outras pessoas, porque como eu disse, ninguém tem obrigação de nada com a gente. Se não tá bom a situação, a gente se retira sem ficar criando caso, sem ficar criando mimimi, criando drama e não sair de lugar nenhum, e não tomar uma atitude, e não mudar, sabe? A gente tem que mudar por nós e não os outros fazer milagre por nós. Nós somos os nossos próprios milagres. Então, fica a reflexão aí pra vocês, Cherries. Espero ter ajudado alguém, né? E aquele ritualzinho básico do YouTube, né? Se inscreve no nosso canal, curte, deixa os comentários aqui se vocês gostaram. Siga as nossas redes também, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então tem o nosso Twitter, tem o Instagram, tem o Facebook, enfim, tô sempre postando coisas lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Cherries, tchau, tchau!